Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Hoje nós vamos dar continuidade nos nossos devocionais na carta de Tiago. Vamos ler Tiago capítulo 1, do versículo 21 ao 27, com a ênfase hoje no versículo 22. Então, Tiago capítulo 1, do versículo 21 ao 27. Diz assim: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos no Teu nome hoje, Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor tire toda a distração, ó Pai. Que o Senhor me use aqui hoje, ó Deus, para transmitir a Tua palavra, conforme lhe aprouver. Assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Tiago ela é uma carta que tem um cunho de muita praticidade. Ela é até muito boa de ler. Tiago é muito direto, ele não dá rodeios, né? Diferente da escrita de Paulo, que é um pouco mais rebuscada, tem alguns raciocínios mais argumentativos. A carta de Paulo, de Tiago, ela é bastante prática, como se fosse um manual da vida prática do crente. E nela, Tiago se dirige aos cristãos daquela época, os novos convertidos, aos judeus que estavam ali fora da Judéia. E ele parece ter aqui, durante toda a carta, dois objetivos principais. Um deles é orientar esses cristãos em alguns sofrimentos, algumas tribulações que eles passavam. Então, logo no capítulo, primeiro no comecinho do capítulo, ele fala ali das provações, das tribulações, como que eles deveriam agir diante disso, né? Aquele povo, ele padecia um pouco porque a sociedade não estava ali acostumada com eles. Era um povo peculiar, novos cristãos que apareceram, e havia um choque ali com a sociedade. Então eles eram perseguidos, eles passavam algumas dificuldades. Então Tiago escreve no primeiro momento para orientá-los em relação a isso. E também, parece ser o principal objetivo de Tiago aqui, ele tem o intuito de combater uma certa incoerência na vida daqueles cristãos, que já podia ser identificada, né, entre o que falavam e o que de fato viviam. Né, parece que muitos ali entendiam que só ouvir a palavra era suficiente, não precisava de fato viver e praticar aquela palavra. Então hoje aqui nós vamos falar um pouco desse segundo ponto de Tiago, que está evidenciado no versículo 22, quando ele fala: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, a ideia central do texto, que a gente pode extrair, é que aquele que somente escuta, sem praticar, ele se engana. Tiago faz aqui uma alusão a um espelho, verso 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante,
assemelhe-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Então ele usa essa analogia com o espelho. E para que serve um espelho? Para a gente se olhar e ver o que está de errado na aparência, né? O cabelo está bagunçado, se tem alguma coisa ali no nariz, alguma coisa estranha. E o objetivo é, verificou o que está errado? Corrige. Né? Então, quando o Tiago usa essa analogia do espelho, ele está dizendo, olha, aquele que escuta sem praticar é como aquele que olha para o espelho, vê o que está errado e simplesmente veste a roupa e sai, sem corrigir o que precisa ser corrigido. Isso é um engano. Por quê? Porque, na verdade, esse espelho não está servindo para nada. Não está atingindo a finalidade dele. Então, essa é uma primeira lição que a gente pode tirar aqui desse texto. Ser um mero ouvinte e nada é a mesma coisa. Jesus fala isso em várias vezes no seu ministério, principalmente quando ele criticava ali os escribas, os fariseus. O irmão Ivan já leu o texto, até coloquei aqui, mas vou ler também só o último versículo, da passagem de Lucas, capítulo 6, 46 ao 49. Vou ler só o 49. Jesus falando: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Ou seja, quem ouve a palavra do Senhor e não pratica, está sujeito à ruína. E o texto de Tiago evidencia um pouco isso, quando ele traz ali primeiro a questão do sofrimento que aquele povo estava passando, né, e depois evidencia a contradição da vida deles. Né? Então existe uma relação direta entre ouvir e não praticar e o sofrimento, o padecimento. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente ouve e de fato pratica, há um resultado bom. E a Escritura diz isso. O próprio Tiago aqui no verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então existe essa relação direta entre você simplesmente ouvir, acumular, vir à igreja, estudar a palavra e não praticar, e o sofrimento e a sua ruína, ou pelo contrário, a bem-aventurança. Paulo também, a gente vê que a Bíblia, em vários momentos, ela bate em cima disso. Né? Paulo também trata dessa questão. A gente teve aqui a pregação em Romanos 3, quando ele fala sobre os verdadeiros israelitas. Né? E ele diz ali, olha, a circuncisão é um símbolo. Se você não for circuncidado no coração, não adianta de nada. É um mero símbolo. Assim como, por exemplo, o batismo é um símbolo para nós. Que são símbolos importantes, obviamente, mas o que Tiago está dizendo é que isso por si só não tem efeito nenhum. A finalidade não é ser batizado ou participar da ceia como um ato meramente formal. Isso tem que estar conectado com a verdade, com a palavra implantada nos nossos corações. Então, o que Tiago diz aqui para nós hoje é que a religião e as práticas religiosas não salvam ninguém. O que salva é a palavra verdadeiramente vivida, como está no verso 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então é a palavra implantada que salva, não é a palavra armazenada aqui no HD do cérebro. Né? Quando a gente chegar lá no céu, não vai ter uma prova de concurso, um vestibular, para medir quem é que sabe mais, quem é que conhece mais.
Até porque essa ideia de estudo, de acesso à Bíblia, ela é muito, muito grande hoje, né? Que a gente tem aqui na palma da mão o celular, né? Mas antigamente as pessoas nem alfabetizadas eram direito. Então, muitos, talvez numa época passada, sem o acesso que nós temos hoje, talvez eles vivessem mais a palavra do que nós, com tanto acesso, com tanta disponibilidade de leitura. E aí, obviamente, né, não estou falando que não é importante estudar a Bíblia, ou ouvir a palavra, ou ler, né, até porque para praticar a palavra, a gente tem que conhecer a palavra. E isso se faz, obviamente, estudando e ouvindo. Mas o que o Tiago está dizendo aqui é que o estudo da Bíblia, ouvir a Bíblia, é um pré-requisito para algo posterior. Como quando a gente vai para um casamento, a gente compra uma roupa, aluga um terno, as mulheres se maquiam, tudo, se prepara, e aí a gente vai ao casamento depois, né? O Tiago está combatendo aqui a ideia de que você se arruma, se prepara, passa ali horas se arrumando, e aí você fica em casa. Ou seja, não faz sentido. Ouvir a palavra, estudar a palavra, participar da comunhão, tudo isso é um pré-requisito para algo maior, para que a gente consiga, de fato, viver e viver cada vez melhor o que a palavra nos diz. E aqui entra uma segunda aplicação do texto, de que Tiago evidencia que esse problema que aqueles cristãos estavam passando não era exclusivo deles. Na verdade, meus irmãos, todos nós, todos os cristãos, corremos esse risco do esfriamento, do ostracismo espiritual. Por quê? Porque isso está vinculado ao nosso coração corrupto. Ele vai sempre nos puxar para isso. E daqui a pouco nós estamos aqui todos os domingos, participando de todos os ritos, falando o vocabulário crentez, e só tem amigos e só convivemos com crentes. Mas se a gente passar uma lupa na nossa vida, a gente vai ver que a gente está muito distante de viver verdadeiramente o que diz a palavra de Deus. E aí nós vamos nos tornando, né, aquela ideia da ovelha obesa, né, que simplesmente senta, recebe, mas não oferece nada. Só escuta e só escuta. Então, esse texto evidencia isso hoje. Isso é um risco com o qual a gente tem que estar atento, orando e pedindo a Deus para nos livrar. Porque a gente não entra nessa vida automática do crente. Isso é muito comum com crentes que são crentes há muitos anos, né? Eu já me incluo nisso. Então, essa palavra ela é dura. E o pior, tem alguns que já estão com a mente já tão cauterizadas pela religiosidade, que parece que acreditam verdadeiramente que ser crente é isso. É só cumprir o checklist ali do crente. Né? De fora, quem olha fala, não, esse é crente mesmo, mas na vida privada são entregues aos próprios impulsos. Não perdoam, têm dificuldade de amar o próximo, não desenvolvem nenhum fruto do Espírito, são cheios de direitos, falam abertamente com orgulho que não levam desaforo para casa, por exemplo. É engraçado, né? Porque Jesus foi açoitado, cuspido, apedrejado, humilhado, ensinou a dar outra face, mas aí o crente, em 2024, diz que não leva desaforo para casa. Então tem algo muito errado nisso. Então o que esse texto traz aqui para nós hoje é essa reflexão, que a gente tem que fazer não só uma vez na nossa vida. Enquanto a gente for crente, e assim como a gente repete o ato aqui da ceia, a gente tem que se autoavaliar e buscar entender, será que eu tenho sido um mero ouvinte? Será que eu me acostumei com essa cultura cristã, com modos vivendi cristão, e eu venho para a igreja todo domingo, eu trago meus filhos, eu faço tudo direitinho, e será que isso está certo?
Como é que está a minha vida íntima com Deus? Como é que eu lido com os meus relacionamentos, com o meu dinheiro, com o meu trabalho, com os meus sentimentos? Como é que eu reajo quando eu sou contrariado? Hoje é dia das mães, né? Eu não sou mãe, eu sou pai. Graças a Deus. Mas quando a gente vira pai e mãe, a gente desbloqueia uma série de sentimentos que a gente nunca sentiu na vida. Não era possível sentir. E é tudo muito novo, né? Então, para as mães e os pais que estão aqui hoje, como é que vocês reagem, e eu me incluo, quando vocês veem os seus filhos, por exemplo, sendo injustiçados na sua frente ali? Talvez um coleguinha que excluiu ele de uma brincadeira ou bateu nele, né? Isso gera um sentimento novo. Só pai sabe o que é isso. Como é que você reage? É nessa hora que é a hora de praticar a Bíblia, de praticar os ensinamentos. Porque é muito fácil praticar quando a gente está cheio da alegria do Senhor, do contentamento do Senhor. É muito fácil ser crente nesse momento. Mas é na hora da tempestade, é na hora em que você é colocado à prova, né? E Tiago fala aqui sobre a língua. É o verso 26. Deixa eu voltar nele. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então esse aqui é um termômetro, né? O controle da língua é um dos termômetros. Como é que a gente faz? A gente tem conseguido fazer isso? Então essa é a exortação que o texto aqui nos traz hoje. Então, como dito, se tornar um mero ouvinte é um risco que todos nós corremos por causa do nosso coração. Não é só daquele povo para quem Tiago estava escrevendo. A gente vê muito isso com os católicos, né? Que parece que em algum momento foram cada vez mais se apegando a aspectos religiosos relacionados à valorização de imagens, né? De rezas padronizadas, de papas, de coisa e tal. Quem não conhece, né? Um católico não praticante. Tem até essa terminologia, né? Não praticante. E Tiago está falando, pratiquem. Pratiquem. Quem não pratica, está se enganando. Então, se nós não tomarmos cuidados, irmãos, nós nos tornamos católicos dentro da igreja evangélica. Talvez não com os mesmos rituais, mas com outros adaptados à nossa realidade. E, por fim, o texto nos traz aqui um ensinamento, creio eu, né, de fato, o que é então praticar a palavra? Tiago fala, ele dá uma dica aqui no verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O pastor falou aqui, né, de algumas pessoas que às vezes passam por uma solidão, e essas pessoas estão no seio da nossa igreja, da nossa comunhão, né? Nem sabe dos contextos e tudo, mas o ideal é que não existisse isso, né? Tiago, então, ele resume a verdadeira religião à prática já conhecida dos dois mandamentos principais. Amar o próximo como a ti mesmo, estaria nessa ideia, então, de visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e amar a Deus sobre todas as coisas, que quando ele faz essa referência de guardar-se incontaminado do mundo. E não só isso, ele explica também como fazer isso. Como é que eu me torno, então, um praticante, não um mero ouvinte? Como é que eu resgato isso? E para isso acontecer, irmãos, é fundamental que a gente... Obrigado, Carlos. É fundamental que a gente lute contra a impureza do nosso coração. Porque é essa impureza que vai cauterizando, que vai impedindo que a gente escute e viva. Está aqui no verso 21, logo no começo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei
com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então a gente precisa nos despojar dessa impureza e desse acúmulo de maldade, porque é isso que impede que essa palavra de fato seja implantada e frutifique. Nosso coração precisa ser um solo fértil para isso. E aí que lembro da parábola do semeador, né? Que Jesus mesmo explica, olha, se você jogar a semente lá num solo cheio de pedra, que não é fértil, não adianta. Pode até nascer, mas vai morrer logo em seguida. Né? Então, esse é o caminho. É a luta contra esse pecado, a luta contra o ostracismo espiritual. Isso significa arrependimento e mudança de vida. Então, concluindo, meus irmãos, a jornada do homem pecador, ela não acaba ali quando ele se converte. Né? A mensagem do Evangelho, para quem não se converte, é uma: arrependa-se e confesse Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Mas depois que isso acontece, a mensagem só muda. Passa a ser, se converteu? Então agora se santifique, faça discípulos, ore, pregue, cuide dos necessitados, perdoe aqueles que te ofenderam. Então, irmãos, que a gente possa refletir nessa palavra, nessa manhã, que assim como ela falou comigo, também tenho falado com vocês, que a gente tenha em mente esse alerta, para que a gente não se torne ovelhas obesas, mas operosos praticantes da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, agradecemos mais uma vez, ó Pai, pela Tua palavra que o Senhor nos deixou, ó Deus, para nos ensinar, para nos exortar, ó Deus, para que possamos conhecer mais do Senhor, ó Deus, e crescer em santidade. Que o Senhor incomode cada coração aqui, ó Deus, que possamos, cada um de nós, nos avaliar, ó Pai, e entender aquilo que precisamos mudar, aquelas práticas que precisamos abandonar com a força, com a ajuda do Teu Espírito, ó Pai, do Espírito Santo. Que sejamos, ó Deus, verdadeiros praticantes da Tua palavra, ó Pai, pessoas conectadas com o Senhor verdadeiramente, e não, ó Pai, exercentes de meros ritos religiosos, ó Deus. Que o Senhor nos incomode, ó Pai, e nos ajude hoje e sempre. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém.